Vamos dar início aí ao 30º webinar, na qual falaremos aí de análise forense de redes, em específico aí análise de tráfego malicioso. Meu nome é Davidson Bocardo, para quem não conhece aí, vou dar uma leve introdução do que a gente vai abordar nesse webinar, mostrar um pouco do ambiente em si. Então, todo esse ambiente que está sendo feito o webinar é o mesmo ambiente utilizado para as aulas da própria Claves. Basicamente, a gente tem aqui o chat, né, que vocês podem usar como pergunta, que é exatamente o chat que vocês estão, que eu dei boa noite aqui, vocês estão conseguindo me visualizar. Temos também a opção de vocês terem a casinha e o home, né, para vocês, que vocês conseguem visualizar todos os cursos disponíveis para vocês. Então, vocês podem estar acompanhando os próximos cursos na qual vocês estão inscritos pelo próprio home aí dessa interface. E vocês conseguem manejar, arrumar também o vídeo na qual eu apareço, em relação ao slide que eu estou compartilhando, etc. Eu acho que é isso o ambiente, pessoal. O ambiente é bem tranquilo aí. Todas as perguntas vocês podem estar encaminhando pelo chat, que eu vou estar respondendo. E vamos aí dar sequência aí. Quem vai estar me auxiliando aí na equipe aí, tem a equipe de monitoria aí, o Marcos e o Rafael Valfre vão estar acompanhando aí. Então, qualquer problemas que acontecerem aí no decorrer do webinar, vocês podem estar também utilizando o canal da monitoria, que eles vão estar passando, inclusive, informações a respeito tanto do curso, como também do conteúdo, etc. Esse é o padrão que a Claves adota aí em todas as suas aulas. Bom, o tópico de hoje a gente vai basear, não vai ser muito conceitual, vai ser muito mais prático, né? Então, a gente vai ter 2 cases, né? Basicamente, a gente vai ter 2 cases. Esses 2 cases são de códigos maliciosos. Então, foi feito o grampo em uma situação que tinha máquinas se comunicando por meio de código malicioso. Então, a gente vai aprender aí a utilizar técnicas de análise forense de redes para estar analisando esse fluxo, né? Então, a gente não vai falar de conceito de redes, a gente não vai falar a introdução de conceito de redes focado em segurança, a gente não vai falar como colocar o grampo. E sim, a gente vai estudar esses 2 cases que são, sim, fazem parte do curso da Claves, na sua totalidade, mas o curso da Claves abrange toda a parte conceitual, toda a parte onde fazer o grampo e etc. Vamos dar sequência aqui nos slides. Então, falando um pouquinho sobre mim aí, sou pesquisador doutor em ciência da computação pela Unesp, finalizei em 2009. Grande parte da minha trajetória foi muito em cima de análise de código e análise de segurança de código. Então, meu doutorado foi exatamente em cima de análise de código malicioso. Completei em 2009 e trabalhei uns 2 anos num laboratório especializado da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, que é um laboratório especializado em práticas de malware. Então, vários colegas meus aí estão na McAfee, Symantec, etc. Então, eu tenho esse background em relação à parte acadêmica. Atualmente, eu sou docente permanente do mestrado profissional em metrologia e qualidade do Inmetro, docente colaborador aí do programa de pós-graduação em informática da UFRJ, e oriento alunos aí, tanto nesses 2 programas, tanto no programa do Inmetro, como no programa da UFRJ, como colaborador. Algumas dissertações de mestrado já foram defendidas sobre minha orientação, e todas tratando desse foco de análise e proteção de software e análise forense. Então, quem tiver aí curiosidade, eu posso estar até passando os links dessas dissertações para vocês estarem lendo e também discutindo, tirando dúvidas comigo, como também, se alguém quiser atuar nessa área aí, pode ficar à vontade, o canal fica livre aí. Eu sei que esse webinar é mais para demonstrar alguns cases do curso em si, na qual eu vou ser instrutor. O curso começará em julho próximo, vou passar as datas em seguida, mas fiquem à vontade aí para estar utilizando o canal aí de comunicação, que tem inclusive o contato aí no e-mail, né, é davidson@claves.com.br, para estar também trocando ideias sobre assuntos aí, sobre temas, etc. Isso aí, se for nessa área, eu teria o prazer de ajudar vocês. Tenho, desde
Desde 2009, né, que após meu doutorado, eu consegui aí obter mais de 50 artigos científicos, então tem artigos científicos tanto na área, tanto nacional, em conferências nacionais, como internacionais, como também artigos em periódicos, todos nessa área. Tem as certificações aí de Secure Program Foundation, agora adquirida em 2016, e a certificação do CHFI também, Certified Hacker Forensic Investigator, em 2015. E desde 2013, eu atuo em parceria com a Claves, aí, ministrando alguns cursos para a Claves, então sou responsável por esses cursos de análise forense computacional, como um todo, né? Análise de malware, análise forense de redes, e também do análise do curso de Secure Program Foundation da Exim. Então, esse é um leve background aí da minha área de atuação. Temos aqui, esse webinar vai ser exatamente específico de análise forense de redes, só que como trata de um código malicioso, a gente vai ver que é meio mesclado aí entre análise de malware, de forense computacional e análise de forense de redes. Por que isso? Porque muito do curso de análise de malware, forense computacional, eu também trato de parte da rede. Então, tem até parte do curso que é exatamente a análise comportamental de um código malicioso, de um malware. E essa análise comportamental é sim feita baseada em redes. Como também a gente tem análise de forense de redes, tanto para tratar não só código malicioso, como também alguma situação equivocada de um sistema, de um ambiente computacional, que algo está acontecendo de errado. Não precisa ser necessariamente um criminoso. Você pode fazer um balanceamento de carga, você pode detectar, através de análise forense de redes, você ser proativo para a sua empresa, a fim de adotar mais equipamentos ou aumentar, fortalecer os equipamentos, no sentido de você ter uma rede mais confiável na sua empresa. Então, a análise forense de redes não trata só de rastrear criminosos, etc e tal. Mas o curso é bem focado nisso também. Então, práticas de você detectar quando está acontecendo um port scan ou um ataque do próprio switch da sua rede, etc. Isso vai ser, sim, tratado no curso de análise de forense de redes, bem como também análise de pragas virtuais, aí, que é o que mais se tem hoje em dia, né? Então, o que aparece de tráfego malicioso em redes que você consegue detectar. Então, todo aquele conceito, né, de IDS, IPS, firewalls e etc., a gente consegue verificar como um IDS consegue detectar um padrão de código, de fluxo de rede, que consegue detectar, por exemplo, pelo Snort, um exemplo de ferramenta, consegue detectar aquele padrão malicioso. Então, esse é um tópico macro aí. Depois eu vou passar a ementa do curso, mas vamos ir direto para os cases desse webinar. Então, a análise forense de rede basicamente são conceitos, técnicas e ferramentas relacionados à investigação forense em redes. Temos não só esse webinar, como 3 webinars já sobre esse tema. Então, quem tiver curiosidade aí pode estar olhando o webinar 2, 10, 21. Também aconselho também estar olhando o webinar da parte de análise de malware, já que tem o webinar da parte de malware que trata, assim, dessa parte de análise comportamental baseado em ferramentas de redes. Então, o pessoal da monitoria pode colocar o link para vocês de todos esses webinars aí que vocês podem estar visualizando, né, assistindo na internet, para ter mais conhecimento e até saber mesmo como que todos esses webinars, o que o curso aborda na sua totalidade, né? Então, são cases simples, né, que a gente vai ver nessa aula, nesse webinar, mas a gente vê de forma mais aprofundada durante o curso. A próxima turma aí, a princípio, está a partir do dia 12 de julho, então são 18 horas, né, 3 horas cada aí, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de julho. Basicamente daqui a um mês, né, que vai estar começando essa próxima turma de forense de redes. Então, o que eu trouxe aqui para a gente hoje é basicamente um estudo de caso, então um case aí de análise de tráfego malicioso. Então, dado um cenário, um fluxo de rede, ou seja, na qual foi realizado um grampo. Então, dado que você tem um grampo e todo um arquivo que eles chamam até de PCAP, né, Picture Capture, né, na verdade, que foi feito o grampo e capturado o tráfego das máquinas envolvidas naquele grampo,
Então, tem algumas perguntas aí, então, que a gente vai estar respondendo. Por exemplo, nome e sobrenome do usuário, que não é tão trivial, a gente não consegue saber de fato que é o nome e sobrenome do usuário, mas a gente pode sim, através do fluxo de rede, ter algum indício sobre o nome do usuário. Então, a gente vai ver uma possível técnica que você pode estar utilizando aí para achar um pacote que consiga ter o nome e o sobrenome do usuário no fluxo de rede. O nome do host, esse aqui é mais trivial, a gente vai ver que é bem tranquilo de estar localizando. Qual é o endereço MAC? Então, aí é o endereço físico da placa de rede, né? A gente vai ver também que é bem tranquilo quando a gente tem um pacote, né? A captura do fluxo de rede, a gente vai ver que é bem tranquilo a gente estar determinando. A gente vai ter no curso várias ferramentas, né? Só que com esse webinar eu vou focar exatamente numa ferramenta que é chamada Wireshark. Essa ferramenta é uma análise de tráfego de rede, né, de protocolos, na qual ela consegue não só estar realizando a captura do fluxo de rede em tempo real, como você consegue inspecionar pacotes e analisar protocolos. Então, é uma ferramenta muito interessante aí para a gente estar abordando numa análise forense, porque ela traz traz mastigado várias informações que você pode estar utilizando. Também tem vários filtros que você consegue fazer dentro dessa ferramenta Wireshark, na qual você consegue segmentar aquele fluxo enorme que você tem de pacotes e saber exatamente quais são as máquinas, né? Então, digamos que você faça um grampo numa empresa na saída de um gate de uma empresa, né? Então você vai ter todo aquele fluxo de pacotes saindo, mas você está interessado em uma determinada máquina X daquela empresa. Então, sabendo o IP daquela empresa, você consegue filtrar através dessa ferramenta Wireshark, você consegue filtrar exatamente qual que é o IP daquela máquina específica. Então, você consegue ver quais os pacotes que estão interessados. E isso é muito importante, uma vez que se você está desconfiado, por exemplo, de um criminoso que está situado, por exemplo, num hotel, e você vai lá e faz o grampo no switch, espelhando todas as entradas, né, de todas as máquinas, de toda a rede, você consegue determinar exatamente se tem algum pacote, por exemplo, digamos, de tráfico de pedofilia, você consegue botar filtro específico e analisar exatamente os pacotes daquela máquina. Então, isso facilita a atividade aí de um perito aí para fazer uma análise forense diante de um tráfego de rede aí, que você tem um pacote enorme de dados aí para estar analisando. Bom, uma outra pergunta que a gente vai ver é com qual código malicioso o computador está infectado e como o computador foi infectado. Então, essas perguntas muitas vezes tendem a ser não totalmente concretas as respostas, então a gente vai ver que a gente adota muito análises prévias, né? Então você pode pegar algum tráfego que você considere anormal no seu fluxo, jogar, por exemplo, no Google, né? Então, jogar no Google e saber exatamente grupos de pesquisa que já fizeram a análise, destrinchou a análise daquele código malicioso. Então você consegue saber, aquilo lá está num padrão de alerta de detecção de intrusão, uma vez que aquilo ali é uma praga virtual. Alguém já analisou aquilo lá. Então aí vocês podem perguntar, mas como que eu descubro isso somente com fluxo de rede? Você não consegue descobrir somente com fluxo de rede. Você tem que juntar esses dois cursos, que seria o forense de redes e análise de malware. Que a análise de malware você faz análise de forma específica no artefato. A análise do fluxo de rede, você verifica o comportamento daquele código malicioso em relação ao resto do mundo, ou seja, como ele se comunica com o resto do mundo. Que o que a gente bem sabe hoje em dia é que as pragas virtuais e os malwares, eles se propagam pela internet. Então, raramente agora você tem aqueles casos de simplesmente de cybervandalismo, né, que era aquele malware que você propaga via disquete, aquele disquete 3,5, ou aquele mais antigo de 5,1/4, que você colocava, propagava e você infectava outros arquivos executáveis da máquina, ou apagava, simplesmente para fazer um tipo de vandalismo, parar de funcionar aquela máquina. Não é isso mais que os autores de código
os desenvolvedores de código malicioso aí estão interessados. Eles estão interessados, sim, em ter controle daquele malware, ou seja, roubar a identidade, roubar cookies, roubar senhas, roubar cartões de crédito. Então, tem todo um movimento aí de troca de cybervandalismo para cyberterrorismo, né? Então, tem pragas virtuais sendo utilizadas aí para cyberterrorismo. Então, a gente tem vários casos aí, inclusive casos recentes aí que recentes entre aspas, né, mas do Stuxnet, né, que foi um caso aí que foi destinado a uma infraestrutura crítica, né? Então, tem casos aí que são alarmantes aí de como estão utilizando as pragas virtuais. Então, diante disso, esse contexto de análise forense ganha enorme importância, porque você tem exatamente sabendo o ferramental e a conceituação atrás disso, você consegue identificar padrões de código malicioso, verificar que sua rede é totalmente estranha ali. Eu não instalei aquele software que está mandando informações de tempos em tempos para uma máquina. Então, consegue visualizar o que é o software. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, uma vez que tem todo esse papel de pragas virtuais. Bom, eu vou ter uns screenshots aqui, pessoal, mas eu vou passar... eu vou abrir o Wireshark aqui, eu vou fazer o demo real com vocês, né? Então, basicamente, cada resposta, pergunta aí tem as respostas baseadas na análise do Wireshark. Então, depois vocês podem estar até verificando esse tipo de coisa, né? Que como você acha esse tipo de padrão, como você acha o endereço IP, o endereço MAC, o nome do host, etc e tal. Então, aqui tem uns screenshots só para ter nos slides mesmo. Então, eu vou até passar isso aqui, porque eu vou fazer exatamente no Wireshark para vocês estarem visualizando. Deixa eu só abrir ele aqui. Então, a gente vai, inclusive o nome do usuário, tá vendo? O nome do usuário aqui tem a gente vai ver que num ponto do tráfego tem maccombdonald@gmail, né? Isso supostamente você pode dizer que é o nome e sobrenome do usuário, mas nem sempre, né? Tipo, ele pode utilizar com um nickname ali que não, basicamente não é, de fato, aquele nome e sobrenome, né? Pode ser um nome fictício. Um outro ponto que a gente vai analisar nesse arquivo de captura serão são dois desafios, né? Com qual código malicioso o computador está infectado e como foi infectado. Então, a gente vai visualizar que é um ransomware, né, chamado Lock, baseado em investigações prévias. Então, a gente vai jogar no Google, vai aparecer exatamente informações desse Lock. Esse Lock é até recente, 2015, 2016, então não é um case muito antigo. Então, são coisas, é um case que ainda está sendo estudado, é um código malicioso que ainda tem muita informação ainda para ser investigada. Bom, e aqui é o screenshot, né, que eu coloquei uma informação, né, do Google, e apareceu os reportes, né, mas a gente vai ver isso aqui na demonstração. Deixa eu botar aqui, para depois a gente passar para o... Pessoal, qualquer pergunta aí pode estar falando, pode estar mandando aí no chat. Então, alguns reclamaram que o vídeo está off aí, depois o pessoal da monitoria pode dar um auxílio aí. Acredito que vocês estejam me visualizando aí. Beleza. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui é o Wireshark, né? É exatamente o primeiro desafio, né? As perguntinhas, né? Que eu vou estar respondendo através desse demo, né? Então, a gente tem, só pegando as perguntas aqui. Então, a primeira pergunta era o nome e sobrenome do usuário, né? Nome do host. Então, o que a gente vê aqui? Eu abri esse PCAP, né? Traffic Analysis. Aqui não é uma captura em tempo real. Isso aqui já foi realizada essa captura de forma prévia. Eu estou analisando, usando o Wireshark para inspecionar os pacotes. Mas ele também faz captura. Eu poderia iniciar o Wireshark aqui, iniciar a captura e capturar exatamente esse fluxo que eu estou fazendo com vocês.
É lógico que ia estar criptografado por HTTPS, etc e tal, mas a gente consegue sim estar abrindo esses pacotes uma vez que você tem a chave de destino do HTTPS. Eu estou na minha máquina, eu consigo abrir. Então, no curso a gente aborda esse tópico também, e também a gente aborda um tópico que seria da rede sem fio, né? Então, a gente consegue abrir pacote de rede sem fio e está analisando exatamente o que está acontecendo numa rede sem fio. Então, esses são tópicos abordados no curso também. O que eu tenho aqui, né? Basicamente, eu tenho algumas características aqui. Deixa eu... Então, eu tenho, dentro de estatísticas aqui, né? Eu estou apertando no menu aqui, não sei se vocês, acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Eu tenho os conversations, né? Que seria as conversas entre as máquinas e o sentido da conversa entre cada uma das máquinas. Tem os endpoints, que seria todas as máquinas envolvidas nessa conexão. Então, eu posso clicar aqui no endpoints, por exemplo. Eu sei para cada protocolo, protocolo Ethernet, quais são os endereços e os pacotes, a quantidade de bytes de cada pacote utilizando o protocolo Ethernet, que aqui no caso foram cinco pontos, né? Então basicamente tem 5 máquinas aí conversando de algum modo nesse fluxo. Tem pacotes aqui, protocolo IPv4, que a gente consegue ver vários sites, né? Então não somente eu estou numa rede local, estou acessando a internet, então tem sites aqui tanto da Google, da Microsoft aqui do lado, entre outros aí, que a gente consegue visualizar. Eu consigo fazer ordenação desses pacotes, né, para saber qual que é o que mandou mais pacotes. Então, se eu clicar aqui, ó, na ordem descendente, né, do maior para o menor, eu tenho que esse IP10.021.136 mandou aí 11 MB, então basicamente eu posso até inferir através desses sites aqui, dados domínios abaixo, que essa é a máquina que está saindo, né? Que é a máquina que exatamente está se comunicando com o mundo externo. Então, ela vai ser bem o nosso foco. IPv6 não tem nada. TCP, então eu tenho os fluxos TCP, né? Tudo saindo aqui, a gente observa que está sendo 10.021.136, e outros também, em menor quantidade, né? Uma vez que está ordenado pelo número de pacotes, que é o fluxo até as respostas diante dessas requisições feitas por 10.021.136. E o DP também tem outros pacotes do DP. A gente não vai investigar esse fluxo como um todo, a gente vai se ater a responder as perguntas aí que estão no site. Estão no site não, estão na apresentação. Bom, então aqui eu tenho o que me dá esse Wireshark, né? Eu tenho o tempo aqui, o número de pacotes aqui, só para não ficar vago aí o que o Wireshark me dá aqui nessa tela. Tem a data de captura, né? A data de captura desse pacote. Então, bem recente aí, vocês estão vendo, 13/5/2016. Temos o IP origem e o destino, né? Então, aqui tem IP origem e destino do DHCP, que é para fornecer a IP e outras diretivas de rede, né, para essa máquina. Depois eu tenho uma comunicação, né, do 10.021.136, por exemplo, de GMP, que para nós que não importa muito, que é de multicast. Tem a parte de NetBIOS Name Service, que isso aqui é exatamente como se fosse um DNS. Antigamente, o Windows, no protocolo IPX, utilizava NetBIOS Name Service para resolver nomes para o endereço de rede. Então, um dos pontos que tem na pergunta é exatamente nome do host e qual o endereço máquina, ou seja, o endereço físico da máquina, né? Se eu olhar exatamente esse cara aqui que está fazendo, inclusive, o NetBIOS aqui, no endereço broadcast, porque é 255, eu consigo visualizar o pacote aqui, né? Então, eu tenho aqui um pacote Ethernet, o endereço físico estaria exatamente aqui, né? Então, o endereço físico seria exatamente esse 848F, 6901C3B, que é exatamente o ponto que eu tenho o pacote Ethernet, ou seja, que é o endereço físico desse meu IP 10.021.136, que é o endereço lógico. Mas qual que é a outra pergunta? Deixa eu abrir o slide aqui do lado.
o endereço MAC, seria esse aqui, né, que a gente está visualizando aqui. O nome do host me dá, o NetBIOS vai me dar exatamente o nome do host, que é mccomb aqui, ó. Então a gente tem no NetBIOS Name Service, aqui, se eu colocar aqui, eu tenho exatamente o registro, né, mccomb, e o grupo de trabalho, que é exatamente o Working Group, aqui no Windows. Então, se vocês utilizam o Windows aí, vocês têm o nome da máquina e o grupo de trabalho que ela pertence. Então, 2 perguntas aí, a gente já respondeu desse desafio. Então, bem simples aqui, simplesmente olhando os primeiros pacotes da rede, né? Primeiro eu visualizei que esse cara era o responsável por maior quantidade de dados, só para eu focar um pouco minha análise. Então, e depois eu fui vendo os protocolos, para cada protocolo que aparece nessa coluna aqui, eu consigo, NetBIOS Name Service, eu consigo verificar o nome da máquina, o grupo que ela pertence, e etc. Inclusive, verificar o endereço MAC aí, da máquina. Bom, o nome de usuário, né? O nome de usuário, a gente viu até nos slides que era aquele maccomb, @gmail, né? Então, vamos procurar aqui, vou botar um filtro aqui, de HTTP request. Então, vou botar um filtro aqui que seria o que dá esse filtro? Eu consigo filtrar entre toda a minha listagem de pacotes quais são requisições de HTTP. O que seria uma requisição de HTTP? Pode ser GET, pode ser POST, ou seja, o GET baixa alguma coisa da página, o POST coloca alguma coisa na página. E se a gente lembrar bem, quando você coloca alguma coisa na página, você não está dando um GET de uma coisa, você está dando um POST. Então, se eu olhar bem esse fluxo aqui de rede, e olhando aqui, eu tenho, dentro do info aqui, eu tenho o GET, né, que seria o que eu estou utilizando, HTTP GET, mas em algum momento eu vou ter um POST. Aqui, ó. Eu tenho POST do 10.0.21.136 para esse live prior aqui, live prayer, né, dando um post exatamente utilizando esse HTTP. Então, eu posso utilizar esse meu pacotinho que o Wireshark tá me entregando aqui, clicar com o botão direito aqui, ó, eu consigo dar um follow. Então, esse aqui é um recurso bem interessante do Wireshark, que você consegue dar um dump do fluxo do TCP. Então, só recapitulando aí, o TCP, então, é aquela conexão que é orientada, a conexão é uma conexão confiável entre duas pontes, né, entre duas máquinas. Então, você tem todo o protocolo de conversa, tanto de inicialização dessa comunicação, como fechamento. Então, você consegue verificar o fluxo entre essas duas máquinas. Então, qual que seria o fluxo? Seria entre esse 10.0.21.136 e esse live prior, que é exatamente o post que eu estou interessado aqui. Mas por que eu estou interessado no post? Porque eu quero saber alguma informação que ele coloca na página, o preenchimento de um formulário, etc e tal. Que é exatamente onde a gente vai descobrir, quando eu aperto o follow TCP string aqui, eu consigo exatamente aquilo lá que está no meu screenshot, né, nos slides, né. O e-mail, download, backcomb Gmail, submit. Então, ele está basicamente se cadastrando nesse site. E tem algumas outras informações aqui que a gente vai ver a importância disso. Depois que ele dá esse post, eu tenho aqui logo embaixo desse TCP string. Notem que esse TCP string tem a parte em vermelho, que seria a conversação entre a máquina que eu estou analisando, e o meu em azul seria a resposta, ou seja, a resposta do meu site live prior para a minha máquina que está sob análise. Então, se a gente olhar bem, esse grampo foi colocado exatamente na saída aí, desse 10.0.21.136 para o mundo externo. Né? Então, eu consigo verificar toda essa conversa entre o 10.0.21.136 com a internet. Então, eu tenho as duas conversas aqui. Eu consigo refinar da máquina destino, que é o em azul, como também eu consigo somente o vermelho aqui, como também toda a conversa, né? Que seria toda a conversa entre essas duas pontas. Então, eu respondi outra pergunta aí, que seria exatamente qual que é o nome e o sobrenome, né? Então, digamos aí, com uma boa certeza, né, que seria esse maccomb Donald aí, mas não dá para afirmar certamente que esse é o nome e o sobrenome dele. Uma outra perguntinha aí que estava nos slides é qual o código malicioso que o computador está infectado e como o computador foi infectado.
Então, isso a gente descobre utilizando até análises prévias, né? Então, olhando esse código aqui novamente, essa parte do post, se eu olhar um pouquinho aqui para baixo, deixa eu voltar aqui, HTTP request, tem o post, ele faz o post 12.55.28, logo abaixo, olha o que começa a acontecer aqui. Logo depois que ele acessou esse live prior, antes, se a gente notar aqui, no live prior ele acessou o e-mail da Google, ó. Então aqui tem o e-mail da Google, só com GET. Ele se cadastrou nesse site live prior, nesse pacotinho aqui que é o 1308. E logo depois, logo em seguida que ele acessou esse site, exatamente aqui, ó, 1 minuto depois, praticamente, né? 1 minuto não, segundos depois, né? 28 foi 29, ó. 29 tem o Google Analytics da Google e tem o Developer Hands aqui, que é exatamente alguns segundos depois, né? Então isso aqui mostra a interação do usuário, né? No mesmo minuto, segundos depois, ele pode ter entrado nesse site? Pode ter entrado. Ele pode ter aberto o navegador, colocado 2 sites e entrado. Mas a gente vê vários sites aqui aparecendo aqui, ó. 12.55, 12.57, tudo sites que você, quando você olha depois desse acesso, tudo bem, ó, e-mail da Google, beleza, Live Prior, um site até confiável aí, eu não sei exatamente o que é o site, mas é um site, sim, benigno, né? Só que a gente vai ver que tem dentro desse site um ataque aí de cross-site script, né? Que você acaba baixando um JavaScript na sua máquina e executando. Então tem um ataque aí de uma cross-site script armazenado, que eles chamam, né? Que você acessa o site e acaba quando ele dá aquele post ali, que você começa a ter outros acessos estranhos. Então, como que eu vejo esse tipo de acesso? Eu poderia confiar, fazer análise pacote por pacote e verificar o que está acontecendo, como também eu poderia fazer exatamente utilizar análises prévias. Então, eu posso botar alguma informação ali no Google e verificar o que ele retorna para mim. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu só abrir aqui um navegador aqui para compartilhar com vocês. Então, eu vou pegar esse get, essa informação aqui, ó. Deixa eu dar um follow TCP string aqui. Vou pegar essa informação aqui, ó, esse get estranho aqui, get barra 87YG no protocolo HTTP. O nome do host é Develop Hands aqui, né? Deixa eu jogar isso aqui no... Então, aqui Develop Hands, né? Hands.com e jogar o get. Jogando isso aqui, ó, jogando só essas duas informações, olha o que aparece aqui. Aparece vários reportes aqui sobre esse domínio. Tem aqui, ó, malware spam. Então, clica. Tem malware também, esse malwr, que é uma sandbox de análise também, que fez a análise desse cara. E nós vamos clicar aqui, ó, nesse do Dynamos blog. Olha o que acontece aqui. Ele tem um e-mail que ele manda para ele mesmo aqui. E basicamente, ele tem aqui o Develop Hands, né? 87YG, que é exatamente o fluxo lá que está acontecendo. E não só isso, esses outros fluxos também. Se olhar no fluxo de pacotes também, alguns deles aparecem. Então, aqui essa análise prévia está explicando exatamente que contém um JavaScript, né? Que ele baixa para sua máquina e você acaba fazendo essas requisições para essas outras máquinas sem o seu consentimento, né? Então, você acessa um site, dá um push e aquele seu browser começa a acessar outros sites. Esse acesso a outros sites pode baixar código malicioso dentro da sua máquina e aí, dependendo se você executar ou não, aquele script que está sendo rodado, você pode baixar um conteúdo malicioso dentro da sua máquina. Isso é E a gente tem aqui, ó, QDob, acho que o lock aparece em algum lugar aqui. Aqui, ó.
This is likely to be a lock ransomware. Então, ransomware, como eu disse nos slides, é basicamente quando você pede um resgate, né? Então você faz uma infecção na máquina, e depois você faz uma chantagem, né, para obter dinheiro para desinfectar, porque você pode comprometer a máquina, desativar o serviço, comprometer a empresa, então você pede um resgate. Então esse seria um ransomware, o papel desse tipo de praga virtual. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui e botar de novo aqui para vocês. Então, exatamente o que a gente fez aqui. Então, aparentemente é um ransomware chamado Lock, restringe o acesso. Deixa eu dar um full screen aqui. Restringe o acesso ao sistema cobrando resgate para seu restabelecimento. Infecção ocorrida após, ou seja, como o computador foi infectado, a infecção ocorreu após o site LiveWire. Como a gente sabe isso? Pelas datas, né? Logo após aquele acesso, aquele post, coisa de segundos, nem segundos depois, né? Foi coisa de 3, 4 segundos, já começou a acessar esse outro site, né? Então, basicamente, naquele acesso daquele site, ele teve sim um ataque ali de JavaScript ali, que ele acessou um outro site e começou a baixar coisa. Basicamente é isso que a gente pode inferir com essa parte do código. Então, aí vocês vão falar, pô, mas só isso? Não, outras coisas podem ser feitas, como, por exemplo, baixar exatamente o código malicioso e abrir o código malicioso. Então, você consegue abrir o código malicioso, aí você tem todo o conteúdo do artefato, que é exatamente o tópico de análise de malware, que é exatamente você analisa o artefato. Aí você destrincha o artefato. Pega aquele artefato, executa, vê o que ele está acessando, e etc e tal. Que foge um pouco do escopo do webinar que a gente tá vendo aqui. Bom, deixa eu passar agora pro... Todos estão vendo o slide aí? Só tá vendo o slide aí, né? Então, beleza. Deixa eu dar um full screen aqui. Então, vamos agora para o segundo desafio, né? Então, analisar um fluxo de rede apresentado no arquivo PCAP e responder as seguintes questões. Quais as máquinas envolvidas? Qual a máquina infectada pelo malware? Qual a máquina de comando e controle da botnet? E aí a segunda pergunta aí, né? O segundo conjunto de perguntas é quais os comandos de comando e controle presentes? Com qual código malicioso o computador está infectado? Então aqui a gente vai ter um outro pacote de captura, na qual a gente vai conseguir, o que seria, resumidamente, uma botnet, né? Então, eu tenho uma infecção de várias máquinas, através de, seja propagação de worms na internet, seja baixar um arquivo executável, um anexo de e-mail, executar. Você tem aquela máquina infectada chamada de zumbi, essa máquina se conecta num servidor de controle, na qual o atacante tem acesso. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que a máquina infectada acessa um servidor de IRC, um canal específico de IRC. O que é IRC? Internet Relay Chat, né? É um protocolo aí que é para comunicação através de canais. Então, era muito utilizado antigamente. Então, o pessoal da antiga aí sabe muito bem o que eu estou falando, que IRC era muito mais utilizado, era IRC e ICQ, né, na época. Então, tinha vários canais, toda cidade aí do Brasil tinha 2 redes grandes aí que o pessoal entrava. Mas o que ele faz aqui? Ele entra no canal, na qual o atacante tem uma senha desse canal, ou pode não ter senha, mas através dessa senha ele consegue acessar esse canal e sabe exatamente quais máquinas estão infectadas. Então ele tem todo o controle de uma botnet, ou seja, ele consegue emitir comandos de forma sincronizada para todos aqueles computadores que estão infectados, uma vez que eles estão presentes naquele canal, e você consegue, por exemplo, fazer um ataque de negação de serviço distribuído, ou um ataque de coletar dados de todos os cartões que foram inseridos através do browser nessas máquinas. Aí a imaginação é grande aí a quantidade de comandos que pode ter. Então a gente vai ver exatamente um caso aqui baseado em botnet IRC e quais os comandos, né? Então as máquinas envolvidas a gente vai utilizar basicamente aquele critério das conversas, né, que eu até mostrei
para o desafio anterior. Qual a máquina infectada? Então a gente vai ver exatamente qual que é a máquina que está conectada no servidor IRC. Então a gente vai descobrir que ela que é sim, de fato, a máquina que está infectada. Qual a máquina de comando e controle? Então a gente vai descobrir através da conversa entre o atacante e aquele computador zumbi qual que é a máquina de comando e controle. Os comandos também que o atacante emitiu, então vão estar presentes aí no fluxo do TCP. E com qual código malicioso? Aqui eu joguei de novo no Google um comando e uma informação que ele deu do comando e apareceu aí malware Slackbot, que seria o que a gente está vendo. Deixa eu botar aqui, abrir os slides aqui separado para eu saber exatamente as perguntas e a gente fazer o demo junto aí. Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu vou abrir aqui outro. Só para vocês terem ideia, essa análise de rede aqui é gigante, né? E ela tem 3 infecções, não tem só essa do ransomware, não. Essa máquina está infectada com 3 malwares, né? Então, se a gente continuasse a análise aqui, a gente teria um tempo grande aí de 3 cases distintos aí. Mas isso, quem tiver curiosidade também, que quiser estar se inscrevendo no curso aí, a gente vai estar passando cada um desses. Deixa eu abrir aqui o segundo desafio. Então, o segundo desafio a gente tem aqui, de novo, NetBIOS Name Service, né? Uma máquina sbwebhop.org. Eu poderia jogar isso aqui no Google para saber alguma coisa, mas vamos aqui focar nas conversas, né? Então, as conversas temos poucas máquinas aí, né? Não é a quantidade que tinha no outro fluxo, né? Então, tem a 151, que na verdade 151 é um gateway, né? Aqui eu simulei, né? Na minha própria máquina esse fluxo, né, desse malware, né? Então, eu executei e coletei o tráfego. E tem essas duas máquinas, 144 e 131. Então, eu tenho o gateway, que é a minha própria máquina, e 2 máquinas virtuais, né? Uma máquina que é a máquina de comando e controle, na qual o atacante entra naquela máquina, e eu tenho a máquina que seria a máquina infectada, ou seja, o computador zumbi. Então, a gente vai descobrir cada uma dessas aqui. Então, as máquinas, a primeira pergunta aí, que seria quais as máquinas envolvidas, consegue descobrir aí claramente que são 3 máquinas envolvidas aí, a 181, a 1 e a 144. A 255 aí é broadcast, pessoal, então não é uma máquina, não. Bom, então, o que eu tenho aqui? Então, meu gateway 151, tenho 150, 181, fazendo um ARP aqui, para resolver qual que é o endereço físico da máquina 144, e eu tenho a devolução do ARP, né? Então, falando, minha máquina 154, meu endereço físico é 000C295FDED0. Para que isso? Porque está na mesma rede local. Na mesma rede local ele está se comunicando. Se fosse isso aqui baseado na internet, ele está acessando a botnet na internet, eu teria todo o fluxo até o meu destino. Então, seria muito mais tráfego aqui de rede para a gente estar analisando. Dependendo da posição do grampo, isso é uma outra coisa interessante. Dependendo da posição do grampo, você não vai ter todas as informações. Você pode coletar tudo que está saindo. Mas você não sabe nas redes intermediárias o protocolo ARP. Você vai saber só o protocolo que te dá o início e o destino. Por exemplo, o TCP você vai conseguir visualizar, porque você está fazendo a conversação. Mas protocolo ARP, que é para cada segmento de rede, você não vai ter esse controle. A não ser que você coloque um grampo em cada roteador no meio do caminho até a marca de destino. Isso aí é totalmente inviável. Isso é outra parte que a gente aborda no curso também. Qual que é a posição na qual tem que colocar o grampo. Bom, então eu tenho o 144 perguntando qual que é o endereço do 181, ou seja, ele quer fazer uma conexão para o 181. Eu tenho aqui o protocolo TCP. Então, como que eu posso estar visualizando qual que é o primeiro, qual que é a primeira conexão feita, né? Então, eu tenho até um filtro aqui que é TCP string equal 0, que me daria a primeira sequência, né? Então, eu tenho o 181
está fazendo uma conexão na porta 666. Se olhar na internet aqui, que é uma porta 666, é uma porta de IRC, né? É uma porta exatamente de IRC. Então você descobre que se você está supondo que isso aqui é exatamente um fluxo de uma botnet, então você tem que esse 666 é sim a conexão para um servidor de IRC. Então, esse 150.144 seria a máquina de comando e controle, que é outra pergunta, e a máquina infectada aí seria a 181. Como que ele descobre isso? Eu posso aqui apertar aqui ponta direita, ó, follow TCP string, e seguindo aqui, ó, eu tenho exatamente a conexão nesse servidor aqui. Então, o vermelhinho é exatamente a máquina zumbi, e o azul é o servidor de IRC aí devolvendo as respostas. Então eu tenho o nick, né? O nick da máquina zumbi. Ele entrou no servidor com o nick RFVLXMH. O usuário, esse 4 vezes copiado aí, e entrou no canal malware. Ó. Entrou no canal malware. E depois que ele entrou no canal malware, o que fez o servidor, né? Então aqui eu tenho a outra ponta, ou seja, a outra ponta do atacante. Então a gente já respondeu as máquinas envolvidas, qual a máquina infectada, qual é a máquina de comando e controle, e aqui eu já tenho os comandos, ó. Eu tenho os comandos exatamente entre as duas máquinas. Como que eu sei disso? Que eu sei que é o servidor que está mandando, ó. Aqui é exatamente o azul, né, que é o servidor de IRC, ou seja, isso aqui está sendo postado no servidor de IRC. Ele colocou aqui o nick Remnux, que entrou no canal malware, deu um comando aqui, ponto de exclamação, ID, e olha que respondeu. O computador do zumbi respondeu, Slackbot versão 1.0, rodando. Depois ele mandou login karma, ou seja, o que seria aqui? Isso aqui é um comando de autenticação aqui do próprio desenvolvedor desse malware para estar autenticando os computadores zumbis, ou seja, a partir daí ele consegue executar outros comandos. Então ele dá o PES accepted, eu consigo executar o comando sysinfo, saber qual que é a máquina, que é uma máquina XP, e eu tenho aqui ó, a execução de um notepad. Né? Isso aqui eu poderia tem outros comandos interessantes aqui, que é web download, baixar um arquivo e salvar. Esse arquivo poderia ser o quê? Poderia ser um outro código malicioso, que rouba cartão de crédito, ou um código malicioso que tem um sniffer na máquina. Poderia ser. Aí tem vários. Esse Slackbot, sim, é um código malicioso que tem esses vários tipos de comando. Né? Então ele consegue baixar alguma coisa da internet e executar. Aqui no caso ele só executou o Notepad mesmo. E o computador zumbi respondeu aí como arquivo executado. Então a gente vê claramente aqui como a gente consegue verificar o fluxo de rede para estar respondendo aqueles perguntas de desafio. Então a gente consegue responder qual máquina foi infectada, qual que é o servidor de IRC que o atacante está entrando. Se tivesse a senha do canal, ia aparecer claramente essa senha ali nesse fluxo de rede. No caso, apareceu o canal que ele entrou, apareceu os comandos que ele entrou, então respondendo quais os comandos que estão presentes. E uma forma de saber exatamente, para não reinventar a roda, né? Você pega alguma informação que você tem, então a informação deixa eu ver aqui, a informação do ID, né? De um comando, por exemplo. Fala o TCP string aqui, é de um comando. Eu pego aqui a ID aqui, ó, e Slackbot V0 e boto aqui no Google, né? Deixa eu botar aqui. Então, boto aqui, ó, ID Slackbot. Ele dá exatamente o que é esse cara, né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho exatamente o que é um Slackbot, né? Tem os comandos e etc. Né? Então, tem várias brincadeirinhas que dá para ser feito aí. Aqui no caso, esse código aqui a gente vê no curso de análise de malware, né? Mais específico, mas ele é um cliente para fazer execução aí baseada em botnet, só que ele tem também backdoors atrás. Então, o desenvolvedor não disponibilizou isso aqui simplesmente para você utilizar como botnet. Ele tem backdoors atrás que ele consegue ganhar por anúncio, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo a análise
utilizando como uma botnet para comandos de execução, etc e tal. O atacante aí tem uma outro servidor de IRC que ele consegue interagir com esse malware para estar utilizando como backdoor. Isso aqui aparece aqui, né? Se eu olhar aqui nesse... Deixa eu botar aqui de novo. Compartilhar aqui com vocês. Desculpa aí. Aparece aqui, né? Esse ircslim.org e o outro ponto aqui é ssbwebhop.org. Então, eu tenho conexões HTTP nesse sbwebhop.org. Essas conexões são exatamente para ele ganhar em anúncio. Então, são acessos a site que ele ganha. Deixa eu voltar aqui. Bom, agora falando um pouquinho concluindo esses dois desafios aí, falando um pouquinho do curso, né? Então, a emenda do curso basicamente são a fundamentação, com foco em segurança, conceitos, etc e tal. A captura, então, a captura como fazer o grampo, exercícios práticos, etc. E ferramentas para isso. A análise de pacote seria inspecionar, então vai ter vários estudos de caso aí, para identificar port scan, para identificar ataque switch, para identificar código malicioso e etc. Então, cada tópico, a emenda é enxuta, mas se a gente refinar cada um deles, acaba sendo algo que tem muita parte prática em cada um deles, tanto de captura quanto de inspeção. Finalizo obrigado a todos aí. E se alguém tiver alguma dúvida aí sobre esse webinar, ou curiosidade sobre o curso, pode estar perguntando aí, pessoal. Deixa eu só deixar os slides aqui. Vou botar os slides na tela aí para vocês. Bom, é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Esse malware não fica mais difícil analisar com criptografia, até que fica. Se você tiver um protocolo de HTTPS, ele executando, até fica. Mas o que acontece? Para executar na máquina existindo, esse malware vai estar de alguma forma em claro, né? Mesmo que ele esteja criptografado, na execução dele, acaba ficando em claro. Então você consegue destrinchar esse malware. E outra coisa, quando você tem qualquer malware que faz conexão criptografado com outra máquina de destino, quando você pega isso no ambiente isolado, você consegue analisar aquele malware, o que ele está fazendo. Então você consegue estar desvendando o que ele faz. É exatamente esse princípio que a gente tem aí para fazer a análise de código malicioso mesmo. O Pedro aí fez uma outra pergunta. Esse arquivo PCAP é gerado após o problema ocorrer? Não, esse aqui é assim, você está fazendo uma captura de tráfego, você é um administrador de rede ou alguém, um perito que está fazendo forense, você vai lá e faz a captura de tráfego. Então, você tem essa captura em andamento. Então, você tem, quando acontece um problema, seja um problema de rede por causa de balanceamento, seja um problema de rede que você está desconfiado que a máquina está lenta, você captura esse tráfego para você estar analisando. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Dúvidas, não dúvidas? Bom, eu agradeço aí a presença de todos, né? Espero revê-los aí no curso, para quem tiver interesse em aprofundar no assunto. E boa noite aí, até o próximo webinar aí, pessoal. Boa noite a todos.